Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Produtores interessados em aumentar o rendimento da produção podem encontrar na própria natureza um grande aliado, pequeno, mas de peso. A contratação ou aquisição de colmeias para serem colocadas em pomares e lavouras durante o período de floração, prática já adotada no cultivo de maçã no norte do estado, por exemplo, pode ser copiada para outras culturas, inclusive soja. Estudo publicado em janeiro pela Science, uma das revistas principais do mundo, científica, uma revista científica, confirma o impacto que as abelhas têm no aumento da produtividade. Realizada em 18 países, a pesquisa envolveu dezenas de cientistas, incluindo brasileiros. Nas 33 culturas investigadas, a maior presença de polinizadores se mostrou uma estratégia barata que pode aumentar em até 2 dígitos a produção. Entre os insetos, as abelhas são os polinizadores mais eficientes. Além de dependerem das flores para a sua própria alimentação e também cria, possuem o corpo coberto por pelos, o que facilita a aderência e o transporte dos grãos de pólen. Apesar de não depender da ajuda de insetos para a polinização, estudos apontam que culturas como, por exemplo, soja e canola, que se autopolinizam, também se beneficiam com a presença de colmeias. Lavouras que recebem a visita de abelhas costumam ter grãos com mais óleo, aumentando então o rendimento por hectare. É difícil definir um percentual de aumento da produtividade para cada cultura, porque o resultado reflete várias condicionantes. Por exemplo, a variedade da cultivar utilizada, os agrotóxicos adotados, mas aproximadamente 75% das culturas agrícolas dependem da polinização animal. Dentre os agentes polinizadores, destacam-se os insetos, pela eficiência e abundância na natureza. Sem as abelhas, você teria que abrir mão do suco de laranja e da geleia de morango no café da manhã, das amêndoas, maçãs, mangas, abobrinhas, tomates, kiwis, melancias e de inúmeros outros alimentos. Esses insetos de pouco mais de 1 centímetro de comprimento têm frequentado o noticiário nos últimos anos. Em primeiro lugar, pelo declínio alarmante de suas populações, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. Mas por uma série de estudos que detalhem também os serviços que prestam ao ecossistema, incluindo sua capacidade de aumentar em cerca de 25% o rendimento das colmeias e, consequentemente, dos alimentos que comemos. Ao longo do tempo, os polinizadores têm desaparecido e dificultado esse processo natural. A bióloga, pesquisadora da Embrapa, Márcia Maués, mestre em entomologia e doutora em ecologia, explicou que as pesquisas realizadas no país e também no exterior têm ajudado a combater esse sumiço dos polinizadores. Há sempre as recomendações e a gente sempre fala de que é importante a gente atender a legislação ambiental brasileira. Nós temos uma boa legislação, a dificuldade é cumprir, fiscalizar e manter essas áreas protegidas, né? Essas áreas que possam... As áreas cultivadas, as áreas agrícolas, elas também preservam polinizadores se elas forem manejadas de forma adequada. Se houver toda uma adequação e um planejamento ambiental para o uso da propriedade, você consegue conciliar o desenvolvimento, a agricultura e a conservação da biodiversidade. Isso é plenamente factível. E você acha que, de alguma forma, essas questões relacionadas a perdas, né, de abelhas estimulou mais o trabalho nessa área? Sim, criou uma oportunidade, deu mais visibilidade, deu mais oportunidade para pesquisas, para que os grupos de pesquisa também se aproximassem e fizessem trabalhos em conjunto. E a gente vê que, hoje em dia, muitas pessoas falam isso, né? As pessoas em geral. E aí, por que as abelhas estão desaparecendo? O que vai acontecer se as abelhas desaparecerem? Vai acabar a comida no mundo? Então, a gente
foi uma oportunidade, né, que se criou para que essas pesquisas se tornassem mais visíveis, para que houvesse mais oportunidade para estudar. Então, nós temos diversos projetos que vêm estudando a questão da polinização, né? A polinização se tornou um tema muito importante, e tanto que existe um trabalho feito em nível mundial, que foi feito pela plataforma intergovernamental de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, que tem o mesmo status do painel do clima, do IPCC. Sim. Então, o IPBS, que é a sigla dessa plataforma, está produzindo relatórios, avaliações temáticas sobre diversos temas relacionados à biodiversidade e aos serviços ecossistemas. E o primeiro trabalho que foi produzido foi sobre polinização. Qual é a relação polinização, polinizadores e produção de alimentos no mundo? Eu tive a sorte, a honra de fazer parte, né, desse relatório. Aqui no Brasil foram 6 pessoas apenas, como é um processo que as pessoas são indicadas pelo governo, né, então os governos signatários do IPBS indicaram especialistas para fazer parte. Havia toda uma preocupação com a distribuição geográfica, que pudesse abranger o maior número possível de países, né, que fizessem parte dessas avaliações, e também a equidade de gênero, que foi uma coisa muito legal. Então, aqui do Brasil, nós participamos, 6 pessoas, o trabalho saiu em 2016, tem outros trabalhos que vão sair também sobre degradação da paisagem, sobre outros serviços ecossistêmicos, e no Brasil está sendo feito a mesma coisa também. Nós temos a Plataforma Brasileira de Serviços Ecossistêmicos e Biodiversidade, que em novembro será produzido um relatório avaliando os serviços ecossistêmicos brasileiros, e nós também estamos participando, produzindo um relatório sobre polinização, polinizadores e produção de alimentos no Brasil. Sim. Então, nós teremos muitas informações que serão lançadas em novembro, e todo esse trabalho serve para orientar políticas públicas. Ele serve para que os tomadores de decisão possam ler essas informações e tomar decisões, medidas que ajudem a conservar a biodiversidade. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.